Uma boa tarde no precioso nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa honrar a sua fé, o seu esforço, a sua esperança de uma vida eterna. Nós vamos tomar uma escritura no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Começamos a leitura no versículo 47 e leremos até ao 59. Escritura que o nosso profeta tomou para nos falar sobre o tema comunhão. Acho que no dia 4 de fevereiro de 1962. Se não estou com a memória falhando, né? E nós vamos meditarmos um pouquinho nela antes de virmos à mesa do Senhor. Cumprimentamos também nossos irmãos através da internet. Que Deus possa estender as bênçãos a cada um que está esperando, não é? Uma bênção especial do Senhor. Vamos ler? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus, tua palavra, que é espírito e vida, tem sido lida diante da congregação. E nós sabemos, ó Pai, que somente em lê-la as bênçãos do Senhor repousam sobre aqueles que estão crendo, esperançosos, esperando no Senhor. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua igreja e ao meditarmos em sua palavra, que o Espírito Santo fale conosco
Nós oramos, ó Pai, e entregamos este culto em Tuas mãos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu acho que vocês me ajudarão a cantar um hino para a glória do nome do Senhor e para descontrair um pouquinho os nervos, né? A gente fica apreensivo, sabendo o tamanho da responsabilidade que temos diante de todos vocês e diante do nosso Deus. É o número dos 354. Bem gostoso, facinho para cantar e tem uma letra inspirada. Entre os lírios, no meio dos vales, está o amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, o sol e a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus,
graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. É isso verdade? Amém. Pois bem, meus amados, preciosos irmãos, filhos e filhas de Deus, o que Deus tem nos dado, o que Ele tem falado conosco nestes últimos dias, deve ter dado a cada um de nós ânimo, não é? Ânimo, coragem, gozo, alegria, para continuarmos na nossa peregrinação até que Ele venha. Olha, temos aprendido com o nosso profeta que a eleição não é uma escolha sua. Não é você quem escolheu, foi Deus quem escolheu você. Agora, se Ele, sendo Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, te escolheu, quem vai impedir? Quem vai arrebatar você das mãos do Deus Todo-Poderoso? E nós aprendemos e sabemos que é a verdade. Jesus dizendo: ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E aí o irmão Bosorti disse que ele não dava conta nem de dormir. Quando o profeta perguntou qual é o velho problema que voltou, disse: irmão Brana, eu não estou dando conta de dormir, porque crer naquilo que eu tenho crido, como não posso ser feliz com essa segurança eterna? Eu espero que Deus tenha falado em nossos corações e que estas coisas estejam gravadas aí. O salmista disse: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda esta palavra de promessa no seu coração e viva feliz, viva com amor, amando até mesmo seus inimigos, orando por eles. Ao invés de maldizer, bendiga-os. A Bíblia diz que é para nós fazermos isso, para sermos filhos do nosso Pai que está no céu. Então seja feliz, viva em amor e em comunhão com Deus. Nós vamos meditar um pouquinho. Na escritura que lemos, o Senhor Jesus disse que Ele é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. Ele diz: porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta também viverá por mim. O pão natural
o alimento natural, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, seja lá o que for, nos dá nutrição para vivermos a nossa vida terrestre. Mas esse alimento espiritual é para vivermos eternamente. Amém. Nunca morrer, nunca perecer, nunca voltar atrás, nunca desaparecer, mas é daqui para frente. Amém. Agora, o profeta disse, em outras palavras, Jesus estava dizendo, o Pai que me enviou, e eu vivo através dele. E todo aquele que vem a Cristo é necessário que viva através de Cristo, porque Ele é o pão do céu, o pão de Deus que veio do céu. Então, se o Pai que o enviou, Ele vive através do Pai, todo aquele que se alimenta dele, Cristo é a palavra, amém? É o pão que está sendo distribuído agora aqui. Então é necessário que viva através de Cristo, que viva através da palavra, medindo, não é, sua vida, os seus afazeres com a palavra de Deus. O profeta irmão Brando diz, que coisa! Que coisa! Aí está! Essa é a comunhão, essa é a verdadeira comunhão que se encontra quando se vive através dele, através de Cristo, através da palavra, através da mensagem. Amém. Então ele diz, nossos corpos necessitam de alimento e bebida todo dia. É verdade? Eu, principalmente, sou muito faminto. Levanto de manhã, como só um pedacinho de pão, uma meia dúzia de bolacha, uma canequinha assim, nessa alturinha, grossinha assim, uma canequinha de louça, com a minha foto desenhada na canequinha, com uma escrita dizendo, você é o melhor pai do mundo. Eu tomo aquele leite com café, gosto de leite com café, e pedacinho de pão, umas bolachinhas. Mas quando é 11 horas, estou com vontade de comer de novo. Às 3 horas, estou com vontade de comer de novo. Almocei muito bem hoje. Todos nós almoçamos, creio, não é? Mas eu, principalmente, almocei muito bem mesmo. E depois do almoço, não sei bem que hora que era, mas provavelmente umas 3 horas, comi uma banana, uma bananinha nandica, daquela bem pequenininha. Chupei uma laranja desse tamanho, a malvada da laranja estava meia dura, aí eu tive que tirar toda aquela pelinha dela para poder comer gomo por gomo. E agora, na hora de sair para cá, 4h30, eu tive que tomar café de novo. Leite com café, pão, bolo, e aqui estou. Porque se ficar sem comer, dá uma fraqueza, um dia você vai ficar velho, você vai ver, se não é verdade. Tem que estar comendo toda hora. Agora veja, se deixarmos de um dia para o outro, como é que não vai ficar isso? Diz que tem pessoa que jejua 40 dias. Preciso que Deus ajude a minha fé para mim crer nisso. A não ser o Senhor Jesus Cristo, né? Mas pessoas aqui, comedor de feijão, que vai lá para o monte, ficar 40 dias lá, jejuando, sem comer, eu duvido. Então veja a expressão do nosso Elias. Nossos corpos necessitam de alimento e bebida todo dia para sobreviver.
o nosso corpo físico. E se não tomarmos o alimento a cada dia e bebermos, então o nosso corpo enfraquece. Tem alguma coisa dentro de nós que necessitamos de ter alimento. E o alimento de um dia não durará até o dia seguinte. Você tem de ter alimento cada dia para fortalecer o seu ser mortal. É isso verdade? Pode-se viver de um dia para o outro, mas fica-se mais fraco. E no segundo dia fica-se ainda mais fraco. E no terceiro dia fica-se tremendamente fraco. Meu Deus! O natural fala do espiritual. Se temos o pão feito de trigo para a nutrição do nosso corpo físico, temos o pão que veio do céu, que é o nosso alimento espiritual, para manter a nossa vida espiritual forte. Aleluia! Um corpo forte, olha, não é qualquer germezinho de enfermidade que vai pegando ele, não. Essa gripezinha assim, H, não sei quantas lá, passa longe. O corpo está fortificado. E espiritualmente é a mesma coisa. Então o irmão Branham disse, falando que se pode ficar de um dia para o outro, mas no segundo dia fica mais fraco, no terceiro dia fica tremendamente fraco. E ele diz, ora, isso é o que muitas vezes fazemos no âmbito espiritual. Vê você? Deixamos de alimentar a nossa alma, de alimentar a nossa fé, de alimentar o Espírito Santo que vive em nós. Veja você, cada dia temos de ter comunhão com Cristo. Temos de falar com Ele a cada dia. Temos que resolver com Ele a cada dia. Como que você está? Vivendo segundo esse tocante. Porque nós sabemos que Ele é a solução. Ele não é o remédio, Ele é a cura. Mas muitas vezes, em vez de nós tratarmos com Ele, como o profeta está mostrando aqui, resolver com Ele a cada dia, nós queremos resolver da nossa própria maneira. E quando a coisa não funciona, não dá certo, aí sim. Aí agora só Deus. O apóstolo São Paulo disse, eu morro a cada dia. Está vendo? A cada dia eu morro, no entretanto vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Quer uma coisa mais exuberante do que isto? Cristo vivendo em você, Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo nos membros do seu corpo, que é a sua igreja. Cada dia eu morro, no entretanto vivo não mais eu, Cristo vive em mim, disse Paulo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Morreu no meu lugar para que eu tivesse o direito de uma vida eterna.
Amém. Por isso, o seu corpo físico necessita de alimento a cada dia e de bebida a cada dia para sobreviver. E o seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Uma vida forte, uma vida pautada em Deus, pautada na palavra. Olha, o irmão Brando pergunta se você já encontrou com alguém que tem entrado véu adentro e tem saboreado daquele maná que contém aquela panela dourada. Tem você se encontrado com alguém assim? Você pode encontrar com ele qualquer dia da semana, qualquer hora do dia. Não fala, não faz nada mal, porque ele está pensando nas coisas lá de cima. Amém. Ele não tem tempo para ver defeito dos outros. Ele está preocupado se tem defeito nele, não nos outros. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Oh, amados, por isso, seu corpo físico necessita de alimento a cada dia. Meu Deus! E de bebida a cada dia, para sobreviver. Oh, irmãos, só não entende uma coisa dessa quem não quer entender mesmo. Só se a pessoa estiver cega, para não entender, cega espiritualmente falando. Então, no âmbito espiritual é a mesma coisa. Seu corpo espiritual necessita de alimento espiritual e de comunhão com o Senhor a cada dia para sobreviver. Sim, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De pão o homem vive essa vida terrestre, não é? Mas da palavra de Deus se vive a vida eterna. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim que cada dia temos de estudar a Bíblia. Algumas pessoas não a estudam de jeito nenhum. Alguns apanham-na 2 ou 3 vezes ao ano ou por ano. Mas um verdadeiro crente que realmente está fortalecido espiritualmente, ele lê a sua Bíblia todo dia e conversa com o Senhor. Amém. Até parece uma escolinha para uma classe de primeiro ano, não é? Olha, o profeta de Deus disse assim: como posso ensinar a eles algebra quando eles não sabem nem o seu ABC? Como posso lhes ensinar algebras quando eles não sabem nem o ABC? Então ele diz: faças estas primeiro. Como podemos alcançar fé perfeita para receber a cura divina e etc., quando não temos fé nem para fazer estas coisas?
Eu já disse isso aqui muitas vezes. Se a gente comprasse fé na farmácia, ou no mercado, ou em algum lugar, a gente ia dispor de todos os bens e comprar tudo de fé. Tudo em fé. Dá tantos reais de fé. Mas não se compra na farmácia, não se compra no mercado. A fé só é adquirida de uma fonte. E essa fonte é Deus. Ele é o autor e o consumador da mesma. Amém? A fé que Abraão tinha, foi Deus quem lhe deu. É isso verdade? E essa pouquinha de fé que nós temos, é Deus quem tem nos dado. Porém, Deus quer nos dar uma fé maior. Mas então vamos primeiramente aprender o ABC. E depois então nós alcançaremos o álgebra de Deus. Vamos fazer estas primeiros. E depois então vamos em busca daquelas outras. O profeta vai nos dar uma orientação aqui. Ele diz, outro dia, pregando sobre a mulher que lavou os pés de Jesus lá no Canadá, vê se você pode tirar algum proveito disso para você. Cada um individualmente. Não tem que pensar, mas se o fulano tivesse lá, hein? Ou se a irmã fulana tivesse, mas e que penas que ela não foi no culto hoje. Não, isso aqui é para você, é para mim, é para cada um de nós, individualmente. O profeta diz, outro dia pregando sobre a mulher que lavou os pés de Jesus lá no Canadá. Ele estava pregando lá no Canadá. Eu estava falando disso, dizendo que quando um convidado ia visitar a outra pessoa, olha, quando uma pessoa era convidada para fazer uma visita a outra pessoa, então esta pessoa que era o convidado tinha que passar por certos processos. Antes mesmo, o profeta diz, antes de na realidade sentir-se à altura de ir visitar aquele que o convidou e ter comunhão com ele. O profeta diz, porque uma visita é ter comunhão. Não preciso esclarecer mais isso aqui, não é? Você não pode ter comunhão com o rádio, você não pode ter comunhão com a televisão, porque só você fala. Só eles falam, melhor dizendo, e você ouve. O rádio fala, a televisão fala, mas ter comunhão é quando você fala com alguém e ouve aquele alguém falando contigo. Então o profeta diz que uma visita é uma comunhão, vem? O convidado primeiro, olha, primeiro tinha de ser convidado. São Mateus, capítulo 22 e o versículo 11, se não me falha a memória, Jesus falando da parábola do rei que celebrou as bodas do filho, e lá, numa altura da festa, ele saiu para ver os convidados e tinha um camarada que não tinha vestimenta nupcial. Ele não entrou pela porta, porque ao passar pela porta ele recebia, né, aquela vestimenta especial. Ele entrou, foi pela janela. Então o rei mandou amarrá-lo, atá-los de pé e mão e jogar no lado exterior, e ali houve prantos e ranger de dentes. Então o profeta está dizendo, primeiro tinha que ser convidado. Então você chegava, o convidado chegava à porta, e ali havia um criado para lavar os seus pés. Lavar os pés por quê? O profeta explica, dizendo, por causa da viagem. Ele tinha cheiro dos animais e assim por diante. Ao longo da estrada, as pessoas viajavam na mesma estrada com os animais. Então tinha o cheiro e a poeira, e as vestimentas palestinas apanhava isso e pegava no suor das pernas e no rosto, que não estavam cobertos, nas mãos, e encontrava-se com a pessoa na porta, o criado,
para lavar os seus pés. E então um outro homem, um outro criado, ficava lá na porta do lado de dentro, com uma toalha e um vidro de unguento, alabastro, em sua mão. Então ele salpicava aquele alabastro em suas mãos e esfregava no rosto do convidado, e com uma toalha, imagina uma toalha bem macinha, não é? Sei lá o que passa nas roupas para ficar macia. Enxugava o rosto da pessoa que havia recebido aquele unguento, né? Aquele alabastro. Muito bem. E aquilo tinha uma sensação de frescor, né? O profeta disse que aquilo tinha um cheiro, não é? Isso tinha algo que dava sensação de frescor, como mentol, e isso fazia sentir-se melhor. E quando entrava, não com seus velhos sapatos sujos da estrada, entrando sobre aqueles tapetes, tinha um pequeno chinelo, como que um pequeno chinelo, e entrava. O convidado entrava. Então a pessoa que o convidava vinha recebê-lo e o beijava como bem-vindo. Amém. E veja, você não ia querer que a pessoa que lhe convidou beijasse você se você estivesse cheirando mal. Claro que não, não é? Mas ele tinha passado por aqueles processos, lavado os pés, depois recebido aquele alabastro, aquele unguento, né, com aquele frescor de mentol. Então ele podia ser recebido por aquele que o convidou. E aquele que o convidou o abraçava e o beijava com um beijo de boas-vindas. E então quem o convidou beijava você como bem-vindo, e então você era um dos que faziam parte da casa. Agora, por que o profeta está falando sobre isso? Então ele diz assim: e agora, Deus tem tais coisas. Deus tem tais coisas. Antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus, temos vindo para um culto de Santa Ceia, temos vindo em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, porque de outra maneira, então, estaríamos tomando indignamente, estaríamos respirando condenação. Antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus, precisamos primeiro ser lavados pelas águas da palavra, águas de separação. As águas de separação que nos separam dos nossos pecados. Amém. Tínhamos que ser lavados. Uma lavagem da água pela palavra. E agora, primeiro, você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão com Deus se houver reticência. Primeiro você tem de se arrepender pelo que fez, porque não pode crer direito até que se arrependa. Jesus falou assim, que quando você vier ao altar para trazer a sua oferta, ele disse assim: deixa ali, e você souber que tem qualquer coisa com alguém, deixa ali no altar a sua oferta, e vai primeiro reconciliar com o seu amigo, né? Inimigo.
porque ele não vai aceitar a sua oferta, você estando com um problema. Agora nós pregamos aqui, ensinamos, porque é verdade. O arrependimento endireita as coisas diante de Deus. Se você comete uma falha, um erro, pode ser o tamanho que for, porque para Deus pecado é pecado, não tem tamanho, não. Pecado é pecado. Se você comete alguma coisa aí por uma despeciência ou uma escorregadinha, alguma coisa assim, porém o seu coração dói, você se arrepende e você clama por misericórdia e você alcança misericórdia porque Deus é misericordioso. Agora, um arrependimento no sentido da palavra. Sabe o que quer dizer isso? Não é apenas um autolegalismo, condenando a si mesmo e depois então assinar por si mesmo em sua consciência uma lei áurea, uma lei de libertação. Oh, não é isso. Mas é o próprio Espírito Santo lhe convencendo do seu pecado. E você se angustiando, sofrendo aquele pecado na sua alma, arrependido, e o Espírito Santo te levando a Jesus Cristo. É isso. Na mensagem da graça 74, o irmão Branham diz que nenhum arrependimento sem lágrimas é válido. A pessoa vem dizendo, eu estou arrependido, mas canta chiclete e sorrindo. Que arrependimento bobo é esse? Se Deus conhece o seu coração, se Deus conhece todas as coisas. Meu Deus, que Deus ajude a nossa fé, que Ele esforce a nossa coragem. Primeiro, você tem de se arrepender pelo que fez, porque não pode crer direito, a sua consciência está pesada. Você não pode crer direito até se arrepender. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Está vendo? Perdoa a minha incredulidade. Você tem de primeiro se arrepender. E quando você se arrepende, então essas coisas são endireitadas diante de Deus. Então o profeta continua dizendo, agora, o negócio é que nesta comunhão verificamos que havia um lava-pés e coisas associadas a isto também. Lavar nossos pés como um símbolo de limpeza do Espírito Santo. O profeta disse que estava falando sobre a mulher que lavou os pés de Jesus. Nós conhecemos bem a história. Sabemos muito bem quem era essa mulher. Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. E ela foi levada diante de Jesus para ser condenada. Os seus inimigos, seus algozes, disseram, olha, estamos diante de uma grande oportunidade e não podemos perdê-la de jeito nenhum. Vamos pegar essa mulher aí de má fama e vamos levá-la diante de Jesus e dizer para ele que na lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. Vamos ver o que ele vai falar. Se ele mandar apedrejar, ele está fora do que ele prega que é. E se ele não quiser apedrejá-la, então ele está descumprindo a lei de Moisés. Nós vamos pegar ele agora de alguma maneira. Quem sabe uns 2 ou 3 juntaram nos braços da Maria Madalena e levaram ela na marra e colocaram diante de Jesus e disse, mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. E na lei de Moisés diz que elas devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Jesus simplesmente disse, olha, aquele que entre vós se encontre sem nenhum pecado, atire a primeira pedra nela.
baixou a cabeça e começou a escrever lá na terra. Né? O que ele estava escrevendo, nós não sabemos. Mas quem sabe ele estava dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Quando Jesus levantou a cabeça, não tinha ninguém lá, só estava ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Não quiseram te condenar? Eu também não te condeno. Volte e não peques mais. Amém. Ela foi liberta daquela vida, mísera, vendendo seu corpo para ganhar o pão de cada dia. Irmão Branham diz que para alimentar os seus pais. Então agora o Simão convidou Jesus para um banquete, simplesmente para humilhá-lo. E Jesus chegou lá, ele não deu água para Jesus lavar os pés, ele não passou como é que chama ali, o bálsamo, né? No rosto de Jesus, simplesmente colocou Jesus sentado numa cadeira lá. Porém a Maria Madalena chegou, ajoelhou sobre os seus pés e começou a lavar os seus pés com lágrimas e enxugar-lhes com seus cabelos. E o Simão, dono da festa, o proprietário da casa, começou a arrazoar, dizendo, se ele fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Ele não deixaria ela fazer isso com ele. Aí Jesus simplesmente alçou uma parábola. Simão, pronto, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 100 dinheiro e o outro devia 200 dinheiro. E ele chamou a ambos e perdoou a ambos. Quer dizer, chamou os 2 e perdoou os 2. Qual dos 2 foi mais perdoado? Aí o Simão prontamente respondeu, aquele que devia mais. Você está vendo essa mulher? Eu entrei aqui, você não me deu água para lavar os pés, você não untou o meu rosto, a minha pele queimada, mas essa, desde que chegou aqui, não cessa de me lavar os pés com lágrimas e enxugar-me com seus cabelos. Por isso eu te digo, teus muitos pecados estão perdoados. Deus é Deus. Então, o profeta diz, o negócio é que nesta comunhão verificamos que havia lava-pés e coisas associadas a isso também. Lavar nossos pés como símbolo de uma limpeza do Espírito Santo. Por isso nós ensinamos, você deve fazer isso em espírito de oração. Às vezes você não tem palavras, não é? O que deveria ter. Jogamos tantas palavras fora, por que nessa hora não faz uma pequena oração? Senhor Jesus, creio que estou lavando os seus pés através dos pés do meu irmão ou uma irmã, porque o Senhor está caminhando aqui na terra através deles. Agora, então deve haver um sentimento mútuo. Porque se você estiver irritado com quem lhe convidou, você não pode ter comunhão com ele. Você não pode porque você está em desacordo com ele. Você não pode porque está em desacordo com ele. Mas se estiverem de acordo, então vocês podem ter comunhão. Assim que é. Desse jeito, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, temos de estar de acordo com a palavra dele, está vendo? Esse acordo com a palavra dele é vivendo a sua palavra a cada dia, se alimentando dela. Está vendo? É necessário nascermos de novo do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus em nós dizendo amém a cada palavra que ele escreveu. Então podemos ter comunhão com ele. Amém.
Às vezes nós ficamos assim, chegamos a um ponto que temos medo da Santa Ceia do Senhor tornar-se uma tradição para nós. Tal como aqueles judeus que subiam uma vez por ano para levar um cordeirinho para ser sacrificado pelos seus pecados. Então, no começo, eles faziam aquilo com reverência, com temor de Deus no seu coração. E o processo daquilo, chegava lá, entregava o cordeiro para o sacerdote examinava o cordeiro para ver se não tinha nenhum defeito. E então, aquele adorador colocava suas mãos sobre a cabeça daquele cordeirinho, e o sacerdote cortava a sua garganta, e o sangue ia se esvaindo, e o cordeirinho balindo, a morte fria, rígida. E aquele adorador que estava oferecendo o cordeiro em sacrifício, sentia que o cordeiro estava morrendo no seu lugar. Então ele voltava para a sua casa, com a sua consciência livre, não é? Oferecia um sacrifício a Deus pelos meus pecados. Mas o profeta diz, o sangue daquele cordeiro não podia apagar, remir o pecado, simplesmente cobria o pecado. Então ele voltava com os mesmos desejos do pecado. Na primeira oportunidade que ele tivesse, ele estava pronto para pecar de novo. Enquanto que com o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é diferente. A vida que saiu daquele sangue, que é o Espírito Santo, volta para estar no pecador arrependido. Então, o pecado é excluído de uma vez por todas. Vamos concluir com isso aqui. O profeta diz, uma comunhão com o Senhor é como um oásis num deserto. Oásis é um lugar vegetativo. Deserto é um lugar sem vida. É um lugar abrasador. Mas já pensou uma pessoa caminhando por um deserto, fadigado, quem sabe com sede, alguma coisa assim, encontra um oásis, um lugar de frescor, uma sombra fresca, onde ele pode se assentar ali, ou até deitar ali, descansar. Então o profeta está fazendo essa comparação. Uma comunhão com o nosso Deus é como um oásis no deserto. Encontrou-se um lugar de aconchego, aleluia, um lugar de segurança. Ele diz, é como nascente debaixo da lagoa. Lagoa é um pouco de água represada, não é isso? Porém, em algum lugarzinho tem um vazamento, está vazando um pouquinho de água. E o caminhante, o peregrino, tais como nós somos peregrinos, passando por ali, a gente bebe daquela água até saciar a sede. Amém. O profeta disse, passar pela ordem da sua mesa, onde o peregrino que passa, que está peregrinando aqui na terra conosco, juntos, podemos passar pela mesa dele e aí beber de suas bênçãos, e da sua graça, e da sua palavra, em companheirismo, em torno da palavra dele. Amém. Até que as nossas almas sedentas serem satisfeitas, e então nós deixaremos o local de adoração revigorados, satisfeitos, saindo para nos encontrarmos com os problemas do deserto novamente, os problemas do deserto da vida. Sim, um oásis no deserto, revigorando-nos, tornando-nos
Oh, isso deveria ser assim com cada adorador, com cada um de nós individualmente. Deveria ser assim com cada verdadeiro adorador, que eles anelam se reunir. Oh, tem alguma coisa quanto ao companheirismo, que é divino. Amém. É ordenado por Deus e é santo, sagrado. E os justos têm sede disso. Amém. Aleluia. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus te ajude, minha irmã. Aleluia. Oh, mas hoje é domingo, primeiro domingo, ou quarto domingo do mês, último domingo. Estava tão bom de manhã que não tivemos culto, estávamos de folga. Mas é uma pena que tem que ir agora à tarde, com esse calorão, na igreja de novo. Se nós não vigiarmos, isso acontece conosco. É verdade. Aí o profeta vem dizendo, você não está vivendo em amor com ele. Se aquela moça, quando vê o rapaz descendo lá no carreador, né, lá na porteira, fala, ih, já vem vindo ali de novo. Tomara que não demore muito, não. Tomara que ele vá embora logo. Se você não está vivendo em amor com ele. Diferente da órfã, da órfã, não é? Deus Santo, em cuja presença nós estamos. Eu creio, Pai, que o Senhor tem sido tão gracioso, tão bondoso para com cada um de nós. De quando em quando o Senhor deixa cair uma migalhinha, um pouquinho a mais, para que a gente possa voltar satisfeito, voltar revigorado, preparado para enfrentar os problemas do deserto da vida, porque este mundo é um mundo de problemas. Então, meu Deus, eu venho a Ti, juntamente com esta amada igreja, pedindo ao Senhor perdoar nossas falhas, perdoar nossas fraquezas. Estamos vivendo numa hora séria, uma hora precisa. Os sinais, os acontecimentos são sinais que provam que o Senhor está voltando. E é um pouquinho mais, ó Pai, e nós deixaremos este mundo e voaremos para o nosso lar celestial. Oh Deus, nós não estamos sonhando, nós não estamos delirando, e nós não estamos ouvindo isso de algum teólogo, alguma coisa chocada em algum seminário, mas estamos ouvindo isso diretamente do Senhor. É a sua palavra, assim diz o Senhor. Então perdoa-nos e ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem. Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém.